A Bíblia nos ensina que o pecado não só trouxe a morte espiritual e física a nós seres humanos, como também trouxe a morte psicossomática. Com o pecado, o corpo e a alma deixaram de viver em uma unidade perfeita. E eu gostaria então de refletir um pouco sobre isso com vocês, tá? O surgimento do caos interior humano. Esse vai ser o nosso quarto ponto, então. O surgimento do caos interior humano. A verdade é que desde a queda do homem no Éden, todos nós seres humanos nascemos com o nosso interior devastado pelo caos. O pecado fez isso conosco. Antes de Adão e Eva comerem do fruto da árvore, isto é, antes deles tomarem a decisão de serem autônomos, independentes de Deus, eles não percebiam a nudez entre eles. Muito interessante isso. Então, antes do pecado, Adão e Eva estavam peladão, mas eles não percebiam a nudez entre eles, pois não havia nudez para ser percebida. Eles eram dois seres íntegros, inteiros um no outro. Era uma unidade perfeita, tanto consigo mesmos, quanto na relação um com o outro. De forma que eles se viam como parte plena um do outro, inteiros um no outro. Por isso que não havia sequer vergonha, eles não tinham nada para que se sentissem nus um com o outro. Eles se sentiam muito bem entre eles e se sentiam muito bem um com o outro. Que coisa, né? E é interessante isso, porque tudo muda assim que eles comem do fruto da árvore, conforme nós podemos ler lá em Gênesis 3:7. Fala assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Quer dizer que até o momento, antes de comerem do fruto da árvore, eles estavam andando lá peladões, nadava, se divertia, Deus passeava lá no meio do jardim, e estavam inteiros. Por quê? Porque eles estavam vivendo a santidade, ali naquela plenitude. Não tinha nada que os fizesse perceber uma nudez, não tinha nada que quebrasse a relação entre eles, consigo mesmo e nem entre eles, um com o outro. É interessante que o pecado fez isso. O homem interior de Adão e a mulher interior de Eva passaram a olhar para os seus corpos com estranhamento. Após comerem, eles perceberam a nudez. Isto é, eles olharam para si mesmo primeiro. Isso é muito interessante. E perceberam então que não eram seres inteiros e plenos mais um com o outro. Passaram a ter vergonha um do outro. E passaram a perceber diferença entre eles agora. Por quê? Porque houve uma ruptura com eles mesmos. Agora eles começaram a ter vergonha de si. Então quiseram colocar o quê? Uma figueira, né? Nossa, né? Eu não tenho tudo que ele tem. Ai, está faltando algo. E a mesma coisa, talvez ele, né? Nossa, eles passam a se olhar de uma forma diferente e estranha. É isso que o texto está querendo nos mostrar. O pecado fez com que houvesse um quebramento dentro deles. Perdeu a relação neles mesmos, consigo próprio. Eu estou chamando então essa morte aí de morte psicossomática. A ideia da alma e o corpo não estarem mais na mesma conexão. Passam a viver então uma desarmonia. O homem, então, em função do pecado, sofre da falta de unidade no que tange aos aspectos imorais de seu ser. Por isso, nós encontramos constantemente pessoas, e sejam elas homossexuais ou heterossexuais, insatisfeitas com seus corpos. A diferença entre o LGBTQIA+, e o heterossexual,
é que enquanto o heterossexual deseja melhorar o nariz, né? Deseja melhorar a orelha, o bumbum, o outro grupo quer trocar de sexo. Eles rejeitam não somente o corpo, eles estão tão distantes já do próprio corpo, que eles rejeitam o gênero da qual eles pertencem. Eles querem trocar tudo que são. O que este grupo queer não quer aceitar hoje é a verdade que o problema não está no corpo deles. Não está no externo, e sim no homem interior. Que o pecado causou aquilo neles. Eles não aceitam que o seu homem interior precisa ser tratado. E você não pode mais falar isso, né? Você não pode falar para uma dessas pessoas, você precisa procurar uma ajuda de um psicólogo, você precisa... Senão, você vai ser preso, está chamando eles de doente, você está falando alguma coisa. Eles não aceitam mais isso. Então, o problema não está no homem interior. Para eles, o problema é o corpo que veio errado. Agora, todos nós, e aí eu estou aqui falando de mim mesmo, tá? Todos nós, eu e você, todos nós precisamos ser tratados do nosso homem interior. Todos nós. Todos nós temos problemas diferentes, talvez, daqueles, né, que lutam com essas questões, mas você também, e eu também. Nós precisamos de Cristo, nós precisamos ser resgatados do nosso homem interior, todos nós. O tratamento que eles precisam é o mesmo que nós precisamos. É uma reconstrução do nosso ser a partir de um encontro real com Jesus. Guarda o que eu vou dizer. Toda a crise no campo da identidade, eu estou falando de toda a crise, não só essa crise que a gente vê aí nesse grupo queer, mas toda a crise de identidade. Você está vivendo uma crise de identidade hoje, consigo mesmo. Toda a crise de identidade, para ser curada, se eu posso dizer, precisa ir em direção ao Criador. Você não vai se reconstruir na sua crise de identidade de forma correta se você buscar em si mesmo ou fora, né, outra pessoa, a reconstrução correta do seu ser. Se você está em crise de identidade, para que você reconstrua isso de maneira correta, você precisa ir em direção ao Criador. E você tem que fazer isso através de Jesus Cristo. É o único caminho. É o único caminho que vai reconstruir a sua identidade. E nós precisamos ser tratados. Aqueles que se encontram, né, nessas questões todas precisam ser tratados. Toda a crise de identidade exige que busquemos conhecer mais a Deus e dos seus atributos, a fim de que nós possamos então abandonar o nosso próprio conhecimento. Então, é uma busca de conhecer a Deus, o Criador, nele eu começar a me compreender e a abandonar aquilo que muitas vezes eu formei durante a minha vida como correto e certo. Eu vou trocando agora os valores, os princípios, o que aprendi, para que eu possa ser reconstruído. Nós precisamos deixar de buscar em nós mesmos a resposta para nossas crises e buscar em Deus a resposta. A reconstrução do nosso ser, eu afirmo novamente, só é possível em Jesus Cristo, através do poder amoroso do Espírito Santo. E a reconstrução do nosso ser não é instantânea. Não é instantânea. Então, alguém entrou aqui pelas portas dessa igreja, e não me importa se ela vem com a teologia queer, ou se ela tem um outro tipo de pecados ou defeitos, que existem diversos. Ela encontra com Cristo, ela crê, mas ela precisa ser agora trabalhada pelo Espírito Santo de Deus. Então, o ouvir a palavra de Deus vai fazendo com que ela vai se limpando, vai transformando, como o apóstolo Paulo descreve, né? Aí vai se transformando pela renovação da nossa mente. É um processo.
não é instantâneo, não ocorre imediatamente no ato da conversão. E é um processo longo, que pode durar a vida toda. E para alguns, este processo é mais dolorido do que para outros.